Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho que, olha, é bem ambicioso. A nossa missão é destrinchar um material bem denso sobre psicologia. Tentar extrair as ideias mais impactantes sobre por que a gente age como age. É quase uma tentativa de montar um manual de instruções do ser humano, né? E as fontes que a gente analisou são bem completas. São mesmo. Elas vão, desde os fundamentos biológicos do comportamento até as interações sociais super complexas e, claro, a saúde mental. Exato. E para a gente conseguir organizar essa viagem, eu pensei numa espécie de linha de montagem da mente. Gostei da ideia. Como seria? Primeiro, a gente vê como as peças básicas do comportamento são moldadas, ou seja, como a gente aprende. Ok, o começo de tudo. Depois, a gente abre o capô para ver o software rodando. Memória, inteligência. Em seguida, o que acontece quando essa máquina interage com outras. O poder do grupo. Isso. E por fim, o que acontece quando o sistema, digamos, precisa de um suporte técnico, quando o equilíbrio mental é desafiado. Um roteiro completo. Então, vamos começar do zero, do tijolo fundamental. Isso. Então, a pergunta que abre tudo é: como o nosso comportamento é moldado? Como uma pessoa aprende a reagir ao mundo de uma forma específica? Ok, vamos analisar isso. As fontes colocam na mesa dois mecanismos principais de aprendizado, quase como o hardware e o software da nossa programação. O condicionamento clássico e o operante. Exatamente. O clássico é até bem intuitivo. É o famoso exemplo dos cães de Pavlov, que o pessoal deve conhecer. É tudo sobre associar coisas. Uhum. Tipo, o cheiro de café te desperta. Se todo dia, na hora do cheiro, o seu celular toca um alarme específico, com o tempo, só de ouvir aquele alarme sem café nenhum, Seu cérebro já começa a despertar. isso, a reação vira automática. É uma boa imagem. Mas é, assim, ainda mais profundo que um simples atalho. É como se o cérebro reescrevesse o mapa das reações. Como assim? Um som, um cheiro, que antes era neutro, ele passa a ser um gatilho poderoso para uma emoção, uma reação física. É a base de muitas fobias, por exemplo. Ah, claro. Ninguém nasce com medo de elevador, mas se a pessoa ficar presa uma vez, o estímulo, elevador, se associa à resposta de pânico. A conexão fica tão forte que é difícil de desfazer. Entendi. Não é um atalho, é um novo caminho pavimentado no cérebro. Mas e o outro lado, o condicionamento operante? As fontes dizem que ele é sobre comportamentos voluntários. Exatamente. Se o clássico é sobre reações que acontecem com a gente, o operante é sobre as ações que a gente escolhe fazer. A lógica é bem simples. Um comportamento seguido de uma consequência positiva tende a ser repetido. Isso é o reforço. Certo. E um comportamento seguido de uma consequência negativa, bom, tende a não ser repetido. Isso é a punição. Então, se o clássico é sobre o que vem junto, o operante é sobre o que vem depois. Perfeito. Mas espere aí. Se é tão simples assim fazer algo bom gera recompensa, fazer algo ruim gera punição, por que é tão difícil criar bons hábitos, tipo ir à academia? Ah, essa é a pergunta de $1 milhão. E é aí que a coisa fica realmente interessante. E qual é a chave? A chave está em como e quando o reforço acontece. As fontes falam dos esquemas de reforço. Um deles é o de razão fixa. Você faz a ação um número X de vezes e ganha a recompensa. Tipo um cartão fidelidade de cafeteria? Exatamente. Compre 9 cafés, ganhe o 10º. Funciona, mas você sabe quando a recompensa vem. Mas as fontes destacam outro esquema como sendo muito, muito mais poderoso. O de intervalo variável. Sem dúvida. E esse explica metade dos nossos problemas modernos. Pois é. No intervalo variável, a recompensa vem depois de um tempo imprevisível. Você não sabe quando, só sabe que ela pode vir a qualquer momento. É o mecanismo de uma máquina caça-níqueis. Ou de checar o feed do Instagram. Perfeito. É o motor por trás de atualizar o feed ou checar a caixa de e-mails. A notificação, a curtida, pode aparecer agora ou daqui a 2 horas. E essa imprevisibilidade vicia. Vicia. Gera um comportamento de checagem constante porque o cérebro fica viciado na antecipação. É um ciclo quase impossível de quebrar. Uau!
Então não é uma falha de caráter, é um bug do nosso sistema sendo explorado. Basicamente. Ok, então nosso comportamento é moldado por consequências. Mas para uma consequência funcionar, a gente precisa lembrar dela. O que me leva a como essa memória, esse arquivo, realmente funciona. Ótima transição. Porque de nada adianta aprender se a gente não armazena a informação. As fontes descrevem um modelo que funciona em 3 estágios. Certo, eu vi isso. Começa com a memória sensorial, que é tipo um flash de tudo que a gente sente, né? Dura menos de um segundo. Isso. Se não prestarmos atenção, a informação some. Se prestamos, ela vai para a memória de curto prazo. Que é como a memória RAM de um computador, certo? Pouca informação por uns 30 segundos. A analogia da RAM é um bom ponto de partida, mas ela é um pouco enganosa. Ah, é? Por quê? Porque a memória de trabalho, como a gente chama, não é um depósito passivo. Ela é mais como um chefe de redação mental. Ela não só segura a informação, ela manipula, conecta com o que já sabemos e decide o que é lixo e o que vai para o armazenamento final. Que seria a memória de longo prazo, o nosso HD interno. Exato. Mas o ponto mais crucial que as fontes levantam não é como a memória guarda, mas como ela recupera. E aqui a analogia do computador falha completamente. Recuperar uma memória não é como abrir um arquivo. É um ato de reconstrução. Reconstrução. Sim. Cada vez que você lembra de algo, seu cérebro reconstrói aquela memória a partir de fragmentos. E nesse processo, ela pode ser influenciada pelo seu humor atual, por novas informações. Isso é meio assustador. Quer dizer que a minha memória da minha própria infância pode não ser 100% fiel ao que aconteceu? Com certeza não é. E todos nós temos exemplos disso. Sabe aquela história de família que cada um conta de um jeito? Sim, claro. Não é que alguém esteja mentindo. É que sua memória é uma contadora de histórias, não uma câmera de vídeo. Ela preenche lacunas para criar uma narrativa coerente. É eficiente, mas não é precisa. Fascinante e perturbador. E falando em capacidade mental, vamos para a inteligência. As fontes mergulham de cabeça no debate clássico, natureza versus criação. O debate eterno. E as fontes trazem um dado que, olha, me deixou chocada. Diz que a hereditariedade é responsável por cerca de 80% dos componentes genéticos no QI. 80%? Sim, enquanto o ambiente contribui com os 20% restantes. 80% é um peso gigantesco para a genética. É um número realmente impactante, mas a gente precisa colocar um asterisco gigante aí. Esse dado vem de estudos muito específicos, sabe? Principalmente com gêmeos idênticos criados em lares diferentes. É um campo de debate intenso. E o que o outro lado do debate disse? Que essa porcentagem não é um número mágico, fixo. Em ambientes muito desfavorecidos, onde falta nutrição, estímulo, a influência do ambiente se torna muito mais pesada. Ah, entendi. A genética pode ter dado as cartas de um potencial alto, mas se o ambiente não permite que esse potencial floresça, as cartas nunca são jogadas. Aqueles 20% do ambiente são o terreno onde a semente vai ou não germinar. Então não é um destino traçado. A genética é o potencial. E o ambiente determina o quanto desse potencial será realizado. Exato. Além disso, o próprio QI é uma ferramenta limitada. Ele mede bem o raciocínio lógico, verbal. Mas e a inteligência emocional? A criatividade? Entendi. A inteligência é muito mais ampla que um número. Exato. Certo. Então já montamos as bases do aprendizado e exploramos o software interno. Mas o ser humano não é uma máquina isolada. O que acontece quando a gente conecta esse indivíduo a um grupo? E a psicologia social entra em cena e mostra que as regras do jogo mudam completamente. Muitas vezes, o contexto se torna mais forte do que a personalidade. Estudantes saudáveis divididos aleatoriamente em guardas e prisioneiros. O resultado foi um desastre. Em poucos dias, os guardas se tornaram sádicos e os prisioneiros deprimidos. Sim, a história que se conta é essa. Mas o que as fontes também nos permitem discutir é a enorme controvérsia em torno desse experimento. Controvérsia. Sim. Críticas mais recentes apontam que o próprio pesquisador, o Zimbardo, não foi um observador neutro. Ele agiu como o superintendente da prisão, incentivando os guardas a serem mais durões. Peraí, isso muda tudo. Então não foi só a situação, o uniforme que causou o comportamento. Exato. Isso sugere que não foi apenas o poder da situação,
mas também o poder da autoridade, a do próprio Zimbardo, e as dicas de como eles deveriam se comportar. Uau! Não torna o resultado menos assustador, mas o torna mais complexo. E falando em autoridade, isso nos leva direto ao segundo experimento, o de obediência de Milgram. Confesso que esse me deixa profundamente desconfortável toda vez. É perturbador. A ideia de que eu ou qualquer um poderia dar choques elétricos em alguém só porque um cientista de jaleco mandou é terrível. É perturbador porque nos confronta com uma verdade inconveniente sobre nós mesmos. O estudo de Milgram revelou que uma porcentagem assustadora de pessoas comuns estava disposta a infligir dor, contrariando o próprio julgamento. Simplesmente porque uma figura de autoridade assumiu a responsabilidade. Eles terceirizavam a consciência para o cientista. Exato. E o que é assustador é pensar nas implicações disso hoje. A figura de autoridade não é mais só um cientista de jaleco. Pode ser um chefe, a pressão de um grupo online, um algoritmo. O mecanismo de Milgram está mais vivo do que nunca. Só mudou de uniforme. Mostra que a maldade não requer pessoas más, apenas pessoas que param de questionar a autoridade. Uma conclusão pesada. Bem, nós vimos como o sistema aprende, processa informações e se comporta em rede. Mas o que acontece quando esse sistema apresenta falhas? Como a psicologia define o que é anormal? Essa é a fronteira mais delicada de todas. Porque aqui a ciência se mistura com valores sociais, culturais. E a perspectiva das fontes sobre isso é bem radical. Uma delas chega a afirmar que doença mental é um mito socialmente construído. Sim, é uma visão provocadora. Um rótulo para estigmatizar comportamentos que fogem à norma. Diz que o normal é definido pela sociedade, não por um fato biológico. Isso é forte. É uma visão da chamada antipsiquiatria. Mas ela toca num ponto fundamental. Pense no DSM, o Manual de Diagnóstico Psiquiátrico. A Bíblia da área, Exato. ele é essencial, dá nome e tratamento para o sofrimento. Mas ele é um documento vivo, ele muda com o tempo, refletindo as mudanças da nossa cultura. A homossexualidade, por exemplo, já foi listada como um transtorno mental no DSM. Sério? Isso mostra o quanto a ciência pode estar impregnada de preconceito social. Precisamente. A linha entre normal e patológico é muito mais fluida do que a gente imagina. Veja os transtornos de ansiedade que as fontes citam. Ok. Todos sentimos ansiedade, é vital. O transtorno é diagnosticado quando ela se torna tão intensa que paralisa a vida da pessoa. Mas onde exatamente fica essa linha? É subjetivo. E cultural. E o mesmo vale para os transtornos de humor, como depressão e bipolaridade. A mesma lógica se aplica. Sim, tristeza é normal. Depressão é quando essa tristeza se torna um abismo persistente. Euforia é ótima, mas no transtorno bipolar ela vira um episódio maníaco, com comportamentos de risco. É sempre uma questão de grau, persistência e sofrimento. Entendi. E no meio disso a gente desenvolve maneiras de lidar com a pressão, né? As fontes trazem o conceito de mecanismos de defesa de Freud. Isso, que são como o sistema imunológico do nosso ego. Estratégias inconscientes para nos proteger de ansiedades. E as fontes dão o exemplo da racionalização. A definição no texto é até meio estranha. Eu vi, achei bem confusa também, mas deixa a citação datada de lado. A ideia por trás é muito simples e todos nós fazemos isso. Que seria? É a fábula da raposa e as uvas. A raposa não consegue alcançar as uvas e, para não se sentir frustrada, ela se convence: elas deviam estar verdes de qualquer jeito. Ah, claro. Nós racionalizamos. Não passei naquela entrevista, mas também a empresa parecia muito chata. É criar uma justificativa lógica para suavizar o golpe da realidade. Faz todo sentido. É um autoengano funcional. Ufa! Que jornada! E que jornada! Então, qual o panorama geral? Partimos dos mecanismos de aprendizado, vimos como a mente arquiva informações de forma seletiva, nos assustamos com o poder do contexto social e terminamos questionando a própria definição de normalidade. Se há uma conclusão, é que o comportamento humano é radicalmente complexo. Não existe uma única causa para nada. É sempre uma interação entre biologia, aprendizado, pensamentos e, crucialmente, o mundo ao nosso redor. E isso nos deixa com o último pensamento para refletir, que volta direto para essa discussão sobre normalidade. Qual seria?
Se as fontes sugerem que normal não é um fato da natureza, mas um acordo social, a pergunta que fica é: até que ponto os nossos julgamentos sobre os outros, sobre o jeito que eles pensam ou se comportam, são um reflexo de quem eles são, ou são, na verdade, apenas um reflexo das regras não escritas da nossa própria bolha cultural?